Você já passou por aquela situação onde o cliente pergunta qual a melhor câmera para reconhecimento de placa de veículos? Nesse vídeo eu vou explicar para você quais são os fatores que você tem que considerar antes de dar a resposta para o seu cliente. Olá, seja bem-vindo, Claudemir por aqui, mais uma aula bem interessante agora de reconhecimento de placa de veículos. Alguns fatores devem ser considerados sempre que você vai fazer um projeto para reconhecer placas de veículos. Vamos entender quais são esses fatores aí. A resposta à pergunta aí que o cliente faz, qual a melhor câmera para reconhecer placa, vai ser depende de alguns fatores, entre eles a distância, o ângulo de visualização e outras coisas mais, tá? Vamos aqui para a tela do computador então. Tenho aqui já uma imagem do guia definitivo do CFTV. Quem tem o guia, essa imagem está na página 171, ok? Aqui eu tenho uma câmera instalada com uma distância aqui de 15 metros do veículo, tá? Estou mostrando essa informação aqui, esse diagrama, para ilustrar que é o seguinte. Então depende, a resposta para a pergunta que vem geralmente simples, né? Qual a melhor câmera para reconhecer placa de veículos? A resposta é depende. A pergunta tem que ser mais completa, reconhecer veículo a qual distância e que ângulo de abertura. Quero dizer com isso o seguinte, o veículo está a 5 metros da câmera, 10 metros da câmera, 20 metros da câmera, quero ver só a placa do veículo, reconhecer, quero ver o veículo todo, reconhecer também ali o motorista, quero ver a placa, o veículo e a estrada, quero ver um conjunto todo, então vai variar, abertura de lente, posso utilizar diferentes resoluções da câmera também, ok? Então vamos aqui continuar com os detalhes aqui no guia do CFTV. Então digamos aí que eu já tenho essa informação, quero reconhecer de repente a 5, 10, 15 metros, né? A distância eu já tenho. Vamos aqui para uma parte do guia que é interessante, deixa eu só navegar aqui para mostrar melhor. O guia é bem completo, tem bastante informações aqui. Vamos aqui nessa parte que eu tenho várias tabelas que eu criei com o software, que é um guia de lentes, tá? Então aqui eu tenho um sensor de 1/4 de polegada e uma câmera com 0.3 megapixels. Eu não quero o sensor de 1/4. Quando eu compro uma câmera, eu tenho um sensor, por exemplo, aqui, ó, 1/4 também. Deixa eu ir para o outro aqui, que eu vou ter 1/3 em algum lugar aqui. Aqui está 1/3 de polegada, o tamanho do sensor. Quando eu compro uma câmera, eu vejo lá na especificação técnica o tamanho do sensor. A maioria hoje em dia está com 1/3. Então, comprei minha câmera, olhei ali o sensor de 1/3, porque isso vai variar a abertura que eu tenho aí na imagem, né, o ângulo de visualização de acordo com o sensor, tá? Então, 1/3, para a tabela dar certo aqui, olha, nessa tabela de 1/3, e 0.3 megapixel é a resolução. O que significa isso, tá? Estou trabalhando aqui com uma câmera convencional analógica, tá? De resolução aí 600 linhas de TV. Vamos deixar bem claro aqui para não ter confusão. São 600 linhas de TV, tecnologia tradicional antiga. Ou seja, não estou falando de câmera 720p, 1080p, TVI, CVI e HD. Não, estou falando tecnologia tradicional antiga, câmera analógica de 600 linhas de TV. Lembre-se, resolução analógica, 600 linhas de TV. Você pega 600 linhas de TV, conecta num DVR ou em um encoder, daí ele converte para a saída digital. Então o que eu estou mostrando aqui na tela é a saída digital. A câmera pode ser 600 linhas de TV, resolução analógica, né? Quando ela aí passa pelo DVR, converte para resolução digital, que pode ser 704 por 480, né? 704 pixels na horizontal por 480 na vertical. Essa é a resolução digital. Transformar 600 linhas em resolução digital, para não ter confusão. Isso é o mesmo que eu dizer que a câmera tem 0.3 megapixels, ou seja, a câmera tem menos de meio megapixel. Se fosse meio megapixel, seria 0.5, né? Então ela tem menos de meio, tem 0.3 megapixel. É possível reconhecer a placa de um veículo com uma câmera com essa resolução, que hoje em dia é considerada baixa resolução? Perfeitamente, vai depender do seu projeto, da instalação, da distância, do ângulo, mas funciona assim, perfeitamente, ok? Em 2007, eu estava aí no Brasil fazendo projetos aí com câmeras com essa resolução, tá? Reconhecer placa no pedágio com o software da ISS, que é um dos melhores softwares do mundo aí para reconhecimento de placa. Então estava funcionando no pedágio com uma câmera com essa resolução. Então eu já ouvi aí bastante discussão, o pessoal fala bobagem às vezes, presta atenção porque fala bobagem. Vi uma vez um instrutor falando, né, que
quando o aluno perguntou qual que é a câmera que eu tenho aí para reconhecer veículos, no mínimo, com 5 megapixels de resolução. Olha bem que isso é uma tremenda besteira, tá? Então a resposta para a pergunta do aluno é que vai depender da situação. Não existe isso de no mínimo 5 megapixels de resolução. Aliás, 5 megapixels é muito, são poucos os casos que a gente utiliza 5 megapixels, tá? A gente vai entender o porquê agora aqui nessa explicação. Então aqui na tela voltando, ó, tenho esse guia rápido para lentes. Então tem uma câmera de 0.3 aí, megapixel, sensor de 1/3 de polegada. Que você só olha no guia que ele já te dá essa informação. E aqui eu fiz algumas simulações, uma distância do objeto a 2 metros. Tá? 2 metros de distância, aqui está o objeto a 2 metros da câmera. Tá? E algumas aberturas aqui, ó. Cada cor representa uma abertura. Pegamos a amarela aqui, por exemplo, esse ângulo aqui, essa abertura. Note aqui que está o ângulo, né? Pontilhado aqui eu mostro o ângulo de abertura. Em 2.8 a lente é uma abertura de 81.2 graus. A gente vê em amarelo aqui, ó. Descemos aqui e vemos a lente de 2.8 que eu estou utilizando, tá? Olhando aqui novamente na tabelinha, ó, 2.8 dá um ângulo de 81.2 e uma largura de 6.8 metros. E note como a pessoa que está distante, tá? Então, você está pegando 6.8 aí, metros de largura, ou seja, maior do que um carro, né? Então você está com a lente bem aberta, os objetos estão mais longe. Conforme você vai fechando a abertura, você vai aproximando. Vamos ver aqui novamente. Então se eu mudar aqui, ó, para de baixo, ó, 3.0 milímetros, eu ganho aí em aproximação, vou para um ângulo de 77.3. Olhando aqui, ó, esse vermelho, essa linha vermelha representa agora o ângulo, né? Aqui, ó, pontilhado, tá? 77.3 graus. Olhando aqui a largura 5.77, uma lente de 3 milímetros. Ou seja, comprei uma câmera de 2.8, está mais aberta. Uma de 3 fechou mais um pouquinho. Vamos ver agora uma outra de 3.6, vai fechar um pouco mais ainda, né? Então, voltando aqui, a gente vê, ó, 3.6 já tem 4.81 metros, né? Suficiente para pegar um carro aí. E note, a pessoa está mais próxima. Então, eu estou aumentando a resolução. Nesse momento, ó, nenhuma das lentes dá para fazer reconhecimento. Note, ó, observação, observação e observação também. Eu vou precisar, então, utilizar uma lente mais fechada ainda, que é a de 6 milímetros. Note que fechou a largura aqui para 2.8 e a pessoa está mais próxima. O carro também estaria mais próximo caso fosse um carro aí. Mas eu já tenho aí detalhes para reconhecimento aqui embaixo. Então é assim que funciona, tá? Se eu fechei mais o ângulo com uma lente de 6.6, eu aproximei e tenho detalhes aí para reconhecer o carro. Ou seja, aqui eu posso, por exemplo, ver aí 2.8 de largura, né? Dependendo da dimensão do carro aí, eu posso ver o carro completo, além da placa. E aqui eu tenho detalhes para reconhecimento, isso tudo eu fiz os cálculos na calculadora e tabelei aqui para você que tem o guia aí, pode visualizar isso aí na página 90, por exemplo, tá? Então é assim que funcionam aqui. Eu vou estar aqui, por exemplo, nessa linha azul aqui, com esse ângulo mais fechado de 6 milímetros. A 2 metros de distância, eu vou reconhecer uma pessoa e vou reconhecer uma placa também, tá? Mesmo com uma câmera de 0.3 megapixels, só analógica, tecnologia antiga, tá? Tradicional aí, passando pelo um DVR. Lembra-se que a câmera é 600 linhas de entrada analógica, converte para digital e aí é 0.3 megapixels. Quando eu falo megapixel, é resolução digital. Okay? Então vamos para outra tela aqui, ó. Se eu tiver a câmera já aí apontando para o objeto a 5 metros de distância, note aqui que eu tenho só observação, observação, observação e reconhecimento ainda com uma lente de 6 milímetros. Se eu afastar mais aqui, ó, no próximo slide, eu afastei para 10 metros com a mesma câmera de 0.3 megapixel. Note agora que eu tenho só detecção, ou seja, está muito longe. Olha a pessoa como está longe aqui, ó. Tá lá no fundo, tá? Não é essa pessoa aqui, essa aqui é uma outra, né? Aqui a gente tem o principal no objeto que está 10 metros, é essa aqui, ó. Parece bem longe, tá? E aqui eu tenho níveis só para detecção, saber que tem uma pessoa lá. E aqui para observar, saber que é uma pessoa, posso distinguir até se é homem, se é mulher, mas não tenho nível para reconhecimento porque está muito afastado. Ou seja, a mesma câmera agora, a 10 metros de distância, já não me serve. Se fosse a 5 ou a 2 metros, serviria. Então, portanto, vai depender da resolução que você tem e da lente que você está utilizando e do ângulo de abertura, ok? Então, essa é uma teoria para você poder fazer seu reconhecimento de placa aí.
Tem mais coisa que vai envolver, ou seja, tem frame rate para você discutir também na questão, na equação. Tem também essa parte de obturador, a gente vai discutir em outros vídeos e está disponível a informação aqui também no guia de CFTV. E se você tiver aí com outra câmera, por exemplo, que eu vou mostrar, sensor de 1/3, por exemplo, a resolução 720p, aí eu já aumentei a resolução, né? Então aqui eu consigo, por exemplo, a 5 metros, ainda ter reconhecimento e identificação. Identificação é melhor que reconhecimento, ok? E aqui a 10 metros eu consigo aqui ter reconhecimento com lente de 6 milímetros, tá? Então aqui com o sensor de 1/3 ainda, o mesmo sensor, né, que eu estava utilizando aí na outra explicação, resolução de 1080, eu posso fazer reconhecimento aqui, ó, 2, 5, 10 metros de distância. Vamos ver aqui, ó, lente de 3.6 tem o reconhecimento, lente de 6 milímetros também tem o reconhecimento. Então, bem tranquilo aí. Então, a gente trabalhou aí na parte de resolução, distância, ângulo de abertura, tá? Isso tem que ser levado em consideração para responder melhor a pergunta. Na prática, o que você vai fazer? O cliente perguntou para você, você pode simplesmente abrir o guia aí no seu celular, no seu tablet, ou se você tiver ele impresso, olhar aí nas páginas correspondentes aí, por exemplo, da resolução. Digamos que o cliente tem uma câmera de 1080, você vem aqui. A câmera é de 1080, sensor de 1/3 de polegada, uma câmera aí, da Hikvision, da Dahua, TecVoz, Giga, Intelbras. Então vai depender do modelo que você tiver. Tá te oferecendo resolução 1080, sensor de 1/3. Aí você vê que é 10 metros de distância com lente de 3.6. Se a câmera tiver lente de 3.6, você reconhece. Se tiver 6 milímetros, você reconhece também. Então fica fácil para você trabalhar com isso tudo tabelado direitinho, como você encontra no guia de CFTV. Tá? Se você quer ter mais informação a respeito do guia CFTV, é só clicar no link aqui embaixo que eu vou deixar na descrição. Você pode ir lá ver o guia para poder adquirir o guia e ter esses conhecimentos na palma da sua mão, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção. Visita lá o blog, dá uma olhada no guia e também não se esqueça de se inscrever aqui se você não está inscrito, deixar o seu curtir, clicar no sininho para ser relembrado sempre de vídeo novo, ok? E deixar seus comentários também. Então, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.